Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Momento da Palavra. Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem? EBD Online. E nós estamos chegando nessa manhã de hoje a nossa 8ª lição da nossa revista Palavra e Vida sobre o tema Os 10 Mandamentos para os Dias Atuais. E o nosso tema de hoje, ele trata do 7º mandamento e traz por título a nossa lição Adúlteros e Adultério na Balança de Deus. Um tema extremamente importante e relevante para os dias atuais. Mas antes de nós entrarmos na meditação da palavra propriamente dita, eu quero orar com você, colocar a sua vida, a sua família diante do altar do Senhor. Vamos falar com Deus? Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra que vem ao encontro dos nossos corações. Nós queremos colocar nesse momento a nossa lição de hoje, nessa manhã de domingo, na nossa escola bíblica dominical, diante do Senhor. Que o Senhor esteja falando conosco, que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações, ministrando as nossas mentes, que nós possamos crescer intelectualmente e espiritualmente, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Muito obrigado pela palavra do Senhor que vem ao encontro do nosso coração. Fala conosco, anima o nosso coração, fortalece a nossa fé, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Nós estamos aí tratando no dia de hoje um tema familiar, não é? A questão do adultério, o 7º mandamento entre os 10 mandamentos do Senhor. Já passamos, do meio dos 10 mandamentos e como o Senhor já falou conosco até aqui. Mas falando sobre isso, falando de família, quero apenas fazer um jabá, fazer um merchandising. No sábado que vem vai acontecer o nosso jantar de casais, no último sábado desse mês. Hoje é dia 20, então é no próximo sábado. Não se esqueça, no último sábado desse mês, o nosso jantar de casais, tá bom? Êxodo capítulo 20, o versículo de número 14, ele é curto, sucinto e direto. Ele nos diz: não adulterarás. E ponto final. Meus irmãos, o adultério ele é um assunto muito relevante para os dias atuais. Dias onde a fidelidade ela é muitas vezes banalizada pela cultura. A fidelidade conjugal ela é mesmo desprezada pela mídia, desprezada pelas novelas, filmes, programas, debates. Você liga a sua televisão e muitas vezes é relativizado a fidelidade conjugal. Mas o 7º mandamento não está na Bíblia à toa. O 7º mandamento não está na Bíblia de bobeira. Ele tem propósito. O propósito de manter a nossa lealdade ao nosso cônjuge, à nossa cônjuge. O marido deve ser fiel à sua esposa, a esposa deve ser fiel ao seu marido. E essa fidelidade, ela é o reflexo da fidelidade do ser humano para com o seu Deus. Até porque nós sabemos que teologicamente a relação marido-mulher, esposa-marido, ela simboliza a relação do povo de Deus com o seu Deus. Tanto que nós somos chamados de noiva de Cristo, não é? Ou seja, a igreja é a noiva de Cristo. A nossa relação com Deus é um tipo de relacionamento conjugal, vamos dizer assim, é um casamento, é uma aliança, é um pacto de fidelidade e algo extremamente santo aos olhos do Senhor. Mas em todo ser humano, independente da sua cultura, da sua nação, da sua tribo, da sua crença cultural, existe um senso moral nato no ser humano. Entendemos teologicamente que se somos imagem e semelhança de Deus,
esse senso moral que apenas os homens têm entre os animais, é algo que Deus imprimiu no ser humano, o qual nós chamamos de atributo comunicável de Deus. Deus, ele tem senso moral, ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, e ele colocou no homem algo dele mesmo, ou seja, temos senso de moralidade, temos senso de lealdade. Imagina então como seria a humanidade sem as leis morais, o caos que seria, né? Imagina só o planeta sem as leis, né? Sem as normas, viveríamos em um grande caos. Então, meus irmãos, exatamente para evitar que o caos se instalasse nesse mundo, o Senhor, ele nos deu para o nosso próprio bem as leis morais, né? As leis de Deus, leis as quais nós devemos guardar para o nosso próprio bem. Mas o que acontece àqueles que desobedecem à lei de Deus? Né? Nós podemos perceber que muitas vezes os homens, eles guardam mais as leis da natureza do que as leis de Deus, não é? Todo homem sabe que se ele tocar num fio de alta tensão, ele vai morrer eletrocutado. Então, raramente você vai ver alguém tocando num fio de alta tensão propositalmente, a não ser que a pessoa queira suicidar, não é? Mas as pessoas respeitam as leis da natureza. Ninguém fica muitas horas debaixo d'água sem equipamento de mergulho, porque sabe que vai morrer afogada. Essas são leis da natureza. A energia elétrica, ela nos mata, nos queima por dentro, a água nos afoga, e isso é uma regra natural. São leis, né, as quais as pessoas respeitam. Muita gente tem medo do mar, medo do rio, medo de piscina, medo das águas, porque tem medo de morrer afogada, não é? Ninguém pula do 10º andar de um prédio simplesmente por pular. Não é porque as pessoas sabem que as leis desse país podem falhar, mas a lei de Newton não falha, né? Qual é a lei de Newton? A lei da gravidade. Se você pular do prédio, 100% de certeza que você vai cair. Essa lei as pessoas respeitam, não é? É uma lei natural. Ninguém entra de carro em uma curva a 360 km por hora, porque sabe que não vai conseguir fazer a curva, não é? E vai se espatifar e vai morrer. Enfim, o homem muitas vezes ele guarda as leis da natureza, as leis que o próprio Senhor criou, que não mudam, não é? Água afoga, eletricidade eletrocuta, velocidade deve ser respeitada, enfim. As leis naturais, os homens guardam com facilidade. Mas as leis de Deus, as leis morais, elas são tão importantes quanto. E quando nós quebramos as leis morais, quando nós quebramos as leis de Deus, corremos o mesmo perigo. Perigo de morrer, perigo de ser destruído. Quando você não guarda as leis da natureza, fatalmente você morre. Mas saiba que quando você não guarda as leis morais, as leis de Deus, as leis espirituais, o risco de você morrer é muito grande também. Morte espiritual, morte física em diversas vezes também, por que não? Porque o salário do pecado é a morte, né? Nós aprendemos isso na nossa última EBD, lá na lição 6ª, né? Na nossa 6ª lição. A lei moral de Deus, meus irmãos, ela é inegavelmente abençoadora. A lei moral de Deus retarda o castigo de Deus, retarda a sentença de Deus. A ira de Deus, ela é uma ira que demora, não é? Deus é longânimo. Muitas vezes ele vê nós cometendo os nossos erros, os nossos pecados, e o Senhor demora muito em punir a humanidade. Porém, meus irmãos, ainda assim nós não devemos pensar que a paciência de Deus dura para sempre, não é? Em algum momento, Deus pune o homem que não guarda suas leis morais, que não guarda suas leis espirituais. O 7º mandamento, ele é enfático. Ele diz: não adulterarás.
não adulterarás. Mas que tipo de adultério é esse, né, que os 10 mandamentos estão dizendo? Em primeiro lugar, o sétimo mandamento, ele está falando sobre o adultério conjugal. Claro, né, lá em Mateus, no capítulo 5, nos versículos 27 a 28, fala sobre isso. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Mateus 5, 27 a 28. Você pode pegar a sua Bíblia aí na sua casa também para me acompanhar. Mateus 5, versículo 27 e 28, diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Jesus quem está falando aqui, não é? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O sétimo mandamento, ele é escrito, meus irmãos, para manter a fidelidade no casamento. A fidelidade familiar. É disso que o sétimo mandamento está falando. Em uma sociedade corrompida como a atual, onde as novelas incentivam a traição, onde os filmes acham muito bonito o marido trocar de esposa, a esposa trocar de marido, nós nos atentamos que a palavra de Deus, ela trata a fidelidade ao casamento como algo santo aos olhos do Senhor. E nesse tipo de adultério, meus irmãos, o cônjuge é a vítima. É um adultério que satisfaz a carne, mas que destrói, que danifica a relação familiar. O marido ou a esposa traído sofrem muito, os filhos são muito afetados também com a traição, e somente aqueles que já viveram o adultério sabem o quão mortal ele é. O adultério mata sentimentos, mata relacionamentos, destrói famílias. Destrói, muitas vezes, algo que Deus planejou, porque o casamento é algo planejado pelo Senhor. É algo santo, é algo para ser dignificado, é algo para ser respeitado pelo ser humano. Fidelidade é honrar o seu cônjuge na sua ausência. Ou seja, quando sua esposa não está presente, não está perto de você, quando seu marido não está perto de você, como você se comporta? Isso é fidelidade, né? Respeitar o cônjuge na sua ausência é fidelidade. Hebreus capítulo 13, versículo 14 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como um leito sem mácula, ou seja, sem adultérios, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. E a palavra de Deus vai nos dizer lá à frente que os adúlteros eles não entrarão no reino do Senhor. Infelizmente, o adultério é algo que está em toda parte. Não é difícil de ver adultérios acontecendo muitas vezes, inclusive dentro de igrejas. Aonde há homem, aonde há mulher, há muitas vezes a tentação ao adultério. Porém, meus irmãos, nós sabemos que os 10 mandamentos, eles muitas vezes não são tão simples quanto aparentam ser. Eles são mais profundos. Eles vão além, muitas vezes, daquilo que nós imaginamos. Nós sabemos que eles foram escritos em aramaico, numa língua morta, uma língua antecessora ao hebraico, e algumas coisas têm um significado mais profundo. Por causa disso, lá no século 17, houve o catecismo de Westminster, né? Que na realidade, o que é um catecismo? Um catecismo é uma coletânea de dogmas, de interpretações teológicas, de pensamentos teológicos, que muitas vezes são destinadas para uma criança, né? Para a criança crescer debaixo de uma religião. Porém, os catecismos não são apenas para crianças. Principalmente o catecismo de Westminster, pode-se perceber que ele era muito importante para os adultos. Esse catecismo ele foi desenvolvido pelos ingleses e pelos escoceses protestantes do século XVII, que se dedicaram a um estudo teológico, bíblico do sétimo mandamento e também de outras partes da palavra de Deus.
Eles tinham, né, o propósito de criar ali a doutrina presbiteriana, né, a doutrina calvinista, mas serve de exemplo e serve de interpretação bíblica para todos nós que somos protestantes, porque eles fizeram esse catecismo, essa interpretação da Bíblia de uma forma muito séria, muito bíblica, muito teológica. E examinando o sétimo mandamento, os reformadores lá do século XVII, eles perceberam que esse adultério, ele vai além, esse não adulterarás, ele engloba outras coisas que não estão assim visíveis num primeiro momento, quando nós lemos no português, por exemplo. Esse não adulterarás, ele envolve não fornicar. Aí fornicar e adulterar pode até ter um simbolismo muito parecido, mas ele envolve o estupro. Olha só, coisas que a gente não imagina, não é? Mas ele envolve também o incesto, que é a relação entre familiares próximos, relação sexual, né? Entre familiares próximos. Sodomia. A sodomia, ela envolve muito o homossexualismo. Sempre que a Bíblia fala de sodomia, ela está tratando o pecado da homossexualidade. Não, pastor, não é isso não. É sim, é exatamente isso. Os homens de Sodoma queriam ter relações sexuais com aqueles anjos que estavam na casa de Ló. E aqueles anjos se apresentavam na forma de homens. Eles tomaram a forma de homens. Eram homens querendo ter relações sexuais com outros homens. Sempre que você vê a Bíblia falando de sodomia, ela está falando do pecado da homossexualidade. Também, meus irmãos, o Catecismo de Westminster, ele percebeu que até mesmo a questão da imaginação envolve o sétimo mandamento. E aí é muito difícil, né, alguém resistir à imaginação. Jesus, quando ele vem falar em Mateus no capítulo 5, nos versículos 27 e 28, ele diz: ouviste o que foi dito dos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, ou seja, Jesus dizendo, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, ou seja, apenas no campo do pensamento, apenas no campo das ideias, já está cometendo adultério. Então o Catecismo de Westminster nos trouxe essa interpretação, que o adultério ele pode ocorrer na esfera do pensamento. Ou seja, é algo muito sério, é algo difícil de lidar. Nós precisamos buscar uma santidade muito grande, para poder não cair no sétimo mandamento. Mas esse catecismo ele também nos explicou que também envolve o sétimo mandamento a linguagem imoral, piadas imorais, xingamentos imorais, palavrões que envolvem uma linguagem sexual, está aqui dentro do sétimo mandamento. Vestes provocantes. Aquele concílio, aquele catecismo, ao interpretar a palavra de Deus nas suas línguas originais, ele pôde compreender que um homem ou uma mulher que usa uma roupa provocante e que tenta o seu próximo a cobiçá-lo ou cobiçá-la, está dentro do sétimo mandamento. Olha só. Há quanto tempo as pessoas não falam mais nas igrejas sobre a importância das vestimentas? Parece que é algo que foi banalizado, mas não é banalizado. É algo que está aqui dentro, né? Quando você e eu usamos uma roupa provocante e o outro se atenta em nós e adultera no pensamento segundo o conceito de Jesus, ali está havendo adultério. A prostituição, eu já falei, esse concílio ele verificou, né, que até mesmo há a possibilidade de gravuras, porque nos tempos bíblicos não existiam fotografias, não tinha site, não tinha revista, mas haviam pinturas sexualizadas, né, seduzentes, que seduziam as pessoas. E esse catecismo ele interpretou também que as pessoas podem adulterar até mesmo olhando uma gravura. Hoje, nos dias atuais, né, os 10 mandamentos para os dias atuais, isso se torna muito mais pesado, né? Porque hoje a pintura não domina muitas coisas, mas temos mesmo a fotografia, temos o 3D, temos filmes, e aí realmente há uma sexualização por meio de imagens,
Propaganda de cerveja, por exemplo, é típico, né? Não, é difícil você ver uma propaganda de cerveja que não tem uma mulher muito bonita ou homens bonitos seduzindo. E aí as pessoas que veem uma propaganda dessa, segundo o catecismo do Westminster, está cometendo adultério. Olha só, quando nós contextualizamos essa situação para os dias atuais, quando contextualizamos o 7º mandamento para os dias atuais, olha só a profundidade desse mandamento. Naturalmente, o catecismo de Westminster entendeu também que o divórcio imotivado, né? As pessoas hoje divorciam por qualquer bobeira. Fábio Júnior que o diga, não é? Parece que divorciar virou um esporte. Sabemos que há casos que o relacionamento se torna insustentável e Jesus falou sobre isso. Olha, Moisés autorizou o divórcio por causa da dureza do coração. Muitas vezes algumas coisas se tornam insustentáveis, então o divórcio foi permitido. Porém, há pessoas que se divorciam por se divorciarem, à toa. Não tentam sequer tentar resolver os seus problemas. É disso aqui que nós estamos falando. Cai também no 7º mandamento, na questão do adultério. Então a sociedade atual, ela precisa entender que o 7º mandamento, ele vai muito além de um simples não. Muito além, né? Ao anunciar que o adultério é um pecado moral, o Senhor, ele demonstra que nos ama e nos protege do perigo, pois todos aqueles que estão em adultério estão ferindo a si próprio, estão ferindo o seu cônjuge, estão ferindo os filhos inocentes e principalmente Deus. Está aqui na página 42, no finalzinho do primeiro ponto, não é? Quando adulteramos, ferimos nosso cônjuge, nossa família e o nosso Deus. Então o adultério é uma coisa muito séria, é um assunto extremamente importante, o qual nós não podemos deixar de lado. Amém? Porém, meus irmãos, apesar de o 7º mandamento não estar falando disso, que eu vou falar agora, existem outros tipos de adultério que o cristão também não pode cometer de forma alguma. É o adultério social, um deles, né? Em segundo lugar, o adultério social. Está lá em Tiago, no capítulo 4, nos versículos 4 a 5. Tiago, estamos no ponto 2 agora da nossa lição. Tiago, capítulo 4, versículos 4 e 5, desculpa. 2 não, 4 a 5. Diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O adultério social, meus irmãos, ele pode ser entendido como o jeitinho brasileiro. É o trambiqueiro, né? Aquele que comete trambiques para se dar bem na sociedade. Quem nunca ouviu falar, né, de alguém que foi vítima de adulteração de combustível, por exemplo? Você compra uma gasolina no posto e essa gasolina começa a arrebentar com o carburador do seu carro, com toda a parte ali de injeção, e o carro parece até um sapo, né? E depois o carro vai parar na oficina. Isso é um adultério social. É disso que Tiago está falando aqui no capítulo 4, no versículo de número 4. O dono do posto é um adúltero social. Ele aqui, lá no primeiro tipo de adultério, né, o adultério conjugal, a vítima é a esposa ou o marido. Em certo grau, os filhos. Aqui nesse segundo tipo de adultério, a vítima é a sociedade. Muitas pessoas cometem trambiques, jeitinho brasileiro, para se dar bem na sociedade. Quem não conhece alguém que adulterou, por exemplo, o odômetro de um automóvel? O que é isso, pastor? Eu não sei. É reduzir a quilometragem do carro para vendê-lo mais caro, né? Para dizer que o carro é mais novo. É um adultério social. É aquele vizinho, né, que dá um jeitinho alterando o medidor, furtando a concessionária de água, furtando a concessionária de luz. O gato, o famoso gato, GatoNet, também internet clandestina. Tudo isso são adultérios sociais.
São formas de se dar bem na sociedade à custa de trambiques. E não sei se você já havia pensado sobre isso, isso é adultério. Olha o que o Tiago nos diz aqui. Capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Adultério social, meus irmãos, não é desse tipo de adultério que o 7º mandamento está falando. Mas esse adultério existe e o cristão não pode praticar. Ao praticar essas coisas, o cristão se constitui adúltero também. Fraudes de INSS, fraudes de Bolsa Família, atestado médico falso para dar um migué e matar serviço, matar aula, até mesmo talvez colar numa prova, né? Tudo isso são adultérios, isso é adulterar alguma coisa, meus irmãos. Isso de forma indireta sim, acaba ferindo então o 7º mandamento. De forma direta, o 7º mandamento está falando de casamento, mas de uma forma indireta nós até podemos compreender sim, né, sem medo de errar, que há o adultério social e nós precisamos ter muito cuidado com isso. Muito cuidado, meus irmãos, porque isso também nos afasta do Senhor. Há um outro tipo ainda de adultério que não é sobre ele que o 7º mandamento está falando, de forma direta, mas de forma indireta ele existe. Você e eu que somos servos do Senhor não podemos praticar de forma alguma. É o adultério espiritual. Mateus capítulo 12, versículo de número 39. Mateus capítulo 12, versículo de número 39, diz assim: mas ele lhes respondeu e disse, ele quem? Jesus. Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Ou seja, meus irmãos, explicando um pouco o texto aqui, né? O sinal do profeta Jonas é aquele sinal de que Deus se manifestou por meio dele, né? Que só tem um Deus, o Deus que queria agir por meio daquele profeta. O adultério espiritual, meus irmãos, ele pode ser explicado, né, uma vez que a Bíblia nos chama de geração adúltera. Olha só o versículo 39. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Esse adultério, ele pode ser entendido como aquela geração comprometida com muitos deuses. Com muitos deuses. O profeta Jonas, ele estava pregando exatamente sobre isso, né? Ele estava pregando a uma nação adúltera espiritualmente e ele vem anunciar a necessidade de fidelidade apenas ao Senhor. E a nossa geração, ela muitas vezes adultera dessa maneira. A nossa geração, ela tem muitos deuses quando o ser humano ele deixa de acreditar em Deus e ele passa a se relacionar apenas com ele mesmo, né? O ser humano se adora, é egocêntrico, é vaidoso. E quando nós nos tornamos maravilhosos demais aos nossos próprios olhos, nós deixamos de servir ao Senhor, nós nos tornamos deuses de nós mesmos e cometemos um tipo de adultério espiritual. Esse tipo de adultério é aquele adultério que as pessoas só acreditam em Deus quando Deus ele faz um milagre, né? Só acredita que Deus é Deus quando ele realiza algo bom. O grande adultério contra Deus é quando alguém deixa de adorá-lo e passa a adorar a si mesmo e vive para satisfazer as suas próprias vontades, serve a si mesmo e não a Deus. Está aí na sua página 43, no ponto de número 3 da nossa lição de hoje. Então o adultério espiritual ele se apresenta de algumas formas. É aquele cara que adora a si mesmo, que não está nem aí para Deus, vive para si mesmo e não vive nada para Deus, dedica-se apenas a si mesmo e nada para Deus, que só busca a Deus quando o calo aperta, quando as coisas melhoram, pula fora. Conhece alguém assim? Eu conheço muita gente assim. Tem gente que quando aparece na igreja você sabe que a pessoa está passando por problema. E logo que os problemas passam e Deus ajuda a pessoa, ela logo deixa os caminhos do Senhor. Parece o faraó do Egito, não é?
Ele pede o favor de Deus quando o calo aperta. Quando a praga passa, ele se fecha em si mesmo novamente. Esse é um adúltero espiritual. É aquele que só busca o Senhor quando tem interesse. É aquele que se sente Deus de si mesmo. É o crente que somente vai em busca das bênçãos de Deus e não do Deus das bênçãos, como bem definiu aqui o autor da nossa lição. Então, meus irmãos, na nossa lição de hoje, nós aprendemos que o adultério ele se manifesta de muitas formas. Há o adultério clássico, aquele que acontece dentro do casamento, mas há também outros adultérios de forma indireta, como o adultério social, onde a vítima é a sociedade, e aqui o adultério espiritual, onde a vítima é o nosso Deus, pois Deus é aquele que é traído pelo ser humano. E nós precisamos resistir e vencer esses adultérios. Amém? Concluindo, meus irmãos, para pensar e agir, aí na página 43, o adultério ele destrói o equilíbrio familiar. Quando os pais adulteram, certamente a harmonia e o exemplo moral são dilacerados. Os adúlteros não são mais para os filhos um modelo moral. É ou não é verdade? Claro que é. Quando um pai ou uma mãe adulteram, os filhos perdem a sua referência e isso cria um mal tremendo dentro da família. E muitas vezes até os filhos acreditam que podem ser infiéis também e perpetuam esse mal para frente. Sinceramente, você acha que a atual sociedade ainda pensa assim? Ou tudo é válido em nome do pseudo-amor? Novela fala muito sobre isso, filmes falam muito sobre isso. É muito natural nas novelas o marido abandonar a mulher para ficar com a mocinha, ou a mulher abandonar o marido para ficar com o herói da novela, não é? Mas o Senhor não se agrada dessas coisas. Casamento é para sempre. É para sempre. O divórcio é permitido por causa da dureza do nosso coração. Mas a regra espiritual é que as nossas relações são para sempre e para serem vividas em fidelidade e lealdade. Lembre-se de tudo aquilo que envolve o adultério, que o Catecismo de Westminster traz para nós, não é? Tantos assuntos que muitas vezes nós começamos a tratar com banalidade, não é? A imoralidade, a linguagem, a forma de se vestir, tudo isso, meus irmãos, deve ser tratado com muito cuidado por nós e devemos evitar até mesmo a aparência do mal, é o que nos diz a palavra do Senhor. Qual deve ser o nosso sentimento quando olhamos pela janela e vemos o vizinho que, para conseguir manter o seu padrão de vida, vive do jeitinho brasileiro? Qual é o nosso sentimento? Inveja? Não, deve ser de repúdio, não é? O verdadeiro cristão não vive de jeitinho brasileiro, ele vive do jeitinho do nosso Senhor, que é viver sem prejudicar a sociedade para se dar bem, não é? Aquilo que nós temos vem do Senhor. Nós não precisamos de trambique, nós não precisamos, meus irmãos, de golpes para podermos nos dar bem nessa vida. Não dependemos disso. Nosso sustento vem do Senhor. E para finalizar, a atual geração de evangélicos são interesseiros, ou seja, só se relaciona com Deus por causa das suas bênçãos? Meus irmãos, quando nós abandonamos o Senhor, logo depois que tudo fica bem, ou seja, estamos passando por um problema, aí buscamos o Senhor, tudo fica bem e nós o abandonamos, nos tornamos também adúlteros espirituais. Não importa se é o adultério conjugal, se é o adultério social ou se é o adultério espiritual. A palavra de Deus ela é enfática ao nos dizer: não adulterarás. Amém? Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 14. Não adulterarás. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa lição. Feliz que você está comigo aqui, me acompanhando, né? Perdão, a voz falhou. Me acompanhando aqui nessa manhã e que o Senhor realmente ele tenha ministrado ao seu coração. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado porque a palavra do Senhor ela é forte, viva e ela é a mesma, ela não muda. Nos tempos de Moisés,
o Senhor era contra o adultério e ainda nos tempos atuais o Senhor nos convida a uma vida de fidelidade, ó Pai, honra. O Senhor nos convida a nos mantermos fiéis ao Senhor. Mantenha a nossa fidelidade, ó Pai. A fidelidade à nossa família, a fidelidade aos nossos concidadãos, à nossa sociedade e a fidelidade ao Senhor, que é o nosso Deus. Não adulterarás. É uma ordem para nós, mas ao mesmo tempo também é uma bênção para nós, porque a quebra desse mandamento traz sobre nós maldições terríveis, problemas terríveis, aos quais nós devemos resistir, ó Pai. Cuida de nós, que possamos nos manter de pé e fiéis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Espero que os irmãos tenham sido abençoados por meio dessa lição de hoje. Logo mais, às 19 horas, nós estaremos na nossa igreja, no nosso culto presencial e ao vivo, dando seguimento à nossa série Fé para Obras. Mas você também pode acompanhar por aqui, ali por volta das 17 horas, já estará liberado para você o nosso culto ao vivo, dentro do mesmo tema também. Seja muito abençoado, muito abençoada, em nome do Senhor Jesus. Já já nós nos vemos novamente. Aquele beijo no coração. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que a minha vida seja um louvor a ti. Cada momento um acorde especial. Cada mês um hino novo. Cada ano uma sinfonia.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê a paz.